Hello, guys! Welcome back. Good evening. Hi, everybody. Olha só, sexta-feira incrementada, ensolarada de muito conhecimento. Porque o conhecimento ele é o iluminar dos nossos caminhos. Com conhecimento a gente consegue realmente andar pelas trevas da ignorância. E é por isso que devemos sempre estar estudando, aperfeiçoando, praticando, porque no campo do estudo não é que fique mais fácil, somos nós que ficamos mais bem preparados, mais maduros, melhorados com a prática constante. Um abraço todo especial a todos os nossos ilustríssimos alunos e alunas que nos acompanham nesta noite, né? Hugo Napoleão, São Pedro do Piauí, nós temos aí um anexo, né? Anexo Brejo, não é isso? Temos também São Francisco do Piauí, Tamboril, né? O pessoal ainda está chegando, tá? Então eu quero desejar a todos uma boa estadia durante esta noite até as 22h30 com a última aula gravada, para que você possa, né, galgar êxito no que se tange ao conhecimento. Let's go, guys and girls! Olha só, um abraço ao meu ilustríssimo amigo Júnior, da Secretaria de Educação. Quando ele passa aqui por mim, é ele e o Newton Mar, né? Eles pegaram aí os meus jargões, né, meu diretor? Hello, guys and girls! E isso é muito bacana, porque eu também aprendo muito com eles e aprendo muito aqui no canal Educação. Muito boa noite, Colônia do Gurgueia 6, sejam bem-vindos, um forte abraço a todos aí, pessoal lá de Tamboril, marcando presença conosco e vamos trabalhar. E professor, qual é o objeto de conhecimento para o dia de hoje? É uma situação chamada de Voice of the Verbs. E nós vamos fazer essa prática de text and reading, né? A leitura de fragmentos de textos, de situações frasais contextualizáveis que possam nos dar a dimensão dessa estrutura. Certinho? A outra questão que eu quero chamar aqui a atenção é que na próxima aula nós vamos verticalizar com a questão de gênero e tipo textual, abrangendo esse conteúdo, né, esse objeto do conhecimento de hoje, que são as vozes verbais, dentro da característica plausível de competência e habilidade. Ponto. E o objetivo? Identificar gênero e objetivo comunicativo. Para que aquela estrutura foi usada dentro daquele texto? Identificar e reconhecer essas contradições, o uso ou omissão de verbos auxiliares, as marcas de formalidade e informalidade. E aí nós vamos perceber que nós temos uma das vozes que ela é utilizada a longo momento, todo momento em nossas vidas. Nós temos uma outra que ela é mais tratada com a formalidade, e temos uma outra que é dada ao momento de reflexividade, né? Eu tenho o ato reflexo. Alright? Até aqui estamos juntos? Dentro dessa linha de trabalho, nós vamos estar respondendo questões durante as aulas, e aonde eu parar, né, no slide último que nós pararmos, vocês vão trabalhar como tarefa para casa. E aí é só falar com o seu professor para que ele possa fazer a manutenção dessa tarefa. Tá? Então, aí nos slides, onde nós pararmos, vai ficar mais questões para vocês fazerem, onde nós vamos retomar essas questões na aula, no início da aula da semana que vem. É a famosa tarefa para casa. Para você que ficou com dúvida, você que não entendeu nada, porque no primeiro contato com esse conteúdo, realmente ele é muito, assim, exigente. Ele vai exigir que eu tenha conhecimento de várias outras áreas, de outras séries que nós já passamos. E aí, eu sei que a terceira série ela é uma constante, mas esse é um conteúdo muito interessante de ser trabalhado. Esse objeto do conhecimento ele está presente na maioria das nossas provas, textos, vestibular, e sobretudo falando em vestibular, o exame nacional, ele se avizinha, aí no dia 13 de novembro. Então nós temos que ter essa mentalidade. Alright?
Então, venha aqui comigo, vamos ver quem são essas vozes. Mas, antes de tocarmos nesse conteúdo, o que é uma voz verbal? Né? Você tem que think about it, você tem que pensar sobre. As vozes verbais, elas podem ser identificadas a partir da análise do comportamento de quem? Do sujeito. Isso, pois, dependendo do que queiramos enfatizar, isso vai mudar. Rimou. Não é? Se eu vou enfatizar o praticante da ação, então eu vou estar falando do sujeito, é a voz ativa. Ela é mais direta, ela é mais objetiva e nós usamos a todo instante em nossas vidas. Se eu quero agora fazer algo mais no campo da impessoalidade, né? Vamos deixar isso claro. Porque eu vou enfatizar a ação praticada, dando áreas de mais formalidade, aí eu tenho uma passiva, que é a mais complexa dela, porque ela vai trabalhar com um verbo que vai ligar o novo sujeito a um verbo no particípio. E eu tenho a funçãozinha aqui linda, reflexiva, né? Onde o sujeito ele vai praticar e sofrer o revés da ação do e essa ação retratada pelo verbo. Pronto. Nessa primeira parte, são 3 itens que você tem que rememorar. E aqui está o primeiro. A voz ativa, não é? Ela forma com o verbo, é a forma como o verbo se apresenta para indicar que é a pessoa a que se refere. É o agente da oração, ou seja, ele é o centro. Como assim, professor? Então, eu vou dizer que é aquele que pratica a ação. Tá? É como se você dissesse o seguinte: He will paint the wall. Olha aí um exemplo para deixar bem ilustrativo esse primeiro momento. Ele pintará o muro. Quem pintará o muro? Ele. Olha o sujeito em evidência. Tá? Ele pintará o muro. O que ele pintará? Novamente em evidência. O muro, a parede. Então, eu tenho um objeto. Tá? E aqui você vai ter o verbo principal. E aqui você tem um auxiliar modal, porque na ausência de desinência nesse idioma, eu preciso de estruturas que me façam atingir aquela intenção comunicativa numa timeline, ou seja, numa linha de tempo. Até aqui estamos juntos? Então, o primeiro item, que é a voz ativa, active voice, a structure dele, ela é trabalhada dentro dessa composição de sujeito, verbo, no caso, verbo auxiliar, que nós colocamos, verbo principal, objeto. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou dizer que o Jaspion is washing the dishes. Eu estou dizendo que o Jaspion, ele está lavando as louças. Os trem, como a gente gosta de dizer, né? Minha afinada avó dizia, menino, vai lavar ali os trem. Tá? Então, Jaspion is washing the dishes. Ele está lavando as louças. Quem está lavando as louças? O Jaspion. Então, está focado aqui no sujeito praticante da ação. O que esse cidadão está praticando? Is washing. Ou seja, ele está lavando. Olha aí a estrutura. E que estrutura é essa? Presente progressivo. É uma estrutura verbal que é empregada para dizer que a situação está acontecendo no momento da fala. Mas quem lava, lava algo. Lavando o quê? The dishes. As louças. Olha aí. As louças, que é o nosso objeto. Tá? The dishes, que é o nosso objeto. Pronto. Aí é a voz ativa. Por isso que é mais comum você lembrar, coluna do Gurgueia, muito boa noite, não é? Da voz ativa. A voz ativa,
né? Pode ser direta. Por ser direta e mais clara, ela é a que nós mais temos no visual do nosso dia a dia, nas mais diversas situações. A diferença entre essas vozes, ativa e passiva, né, é que a ativa, ela é caracterizada pela atuação do sujeito, ou seja, a voz ativa, ela visualiza o sujeito praticante dessa ação. Ponto. É isso que nós temos que lembrar. A outra estrutura é a reflexiva. Então, anota aí no teu caderno, porque quando eu falar da reflexiva e eu falar da passiva, você já vai dizer assim, então eu já sei como caracterizar a voz ativa. E ponto. Então, vamos facilitar o nosso trabalho. E aí, na próxima aula, eu mostro para vocês, né, eu vou fazer a correção da atividade que fica aí para casa, e eu vou trazer modelos junto com o objeto, né, a ser estudado na próxima sexta-feira, tá? Modelos aí envolvendo textos, esses modelos que vão aí para a tua escola, que a gente elabora aqui as questões, né? Faz aqui a compilação de questões, tem questões autorais, e quando ela chega aí na sua escola para você responder, tá? E tirar aquela nota bacana. E para quem vai também treinar, tem muito aluno me mandando mensagem, pedindo dicas, né? Porque eu sempre fico trabalhando modelos de questões de competência e habilidade. Professor, bote as que mais aparecem, porque eu vou fazer meu vestibular no dia 13 de novembro. Então, olha, aqui o Canal Educação, a Secretaria de Educação, tem vários suportes, gente. Olha, tem o Enem na Estrada, tem as revisões, tem um Corujão, vocês vão visualizar bem, né? Tem sempre essas revisões aí que eles... Final de semana, o que não falta é aula. Amanhã mesmo tem sábado letivo, tá? Temos aula aqui de segunda a sexta. Sexta-feira vai até 22h30. A aula fica gravada. Então, não perda. É hora de intensificar os estudos. E, para fechar o raciocínio, esse conteúdo ministrado hoje, né, que é final de setembro, ele vai nos acompanhar aí outubro, novembro, com toda a convicção. Então, ele vai cair, com certeza, na prova final, na recuperação, tá? Então, atentar e bem. Falou de reflexivo, não é como se você estivesse olhando para o seu reflexo no espelho. Para ocasionar isso, vamos simplificar. Eu vou ter aqui um subject, que é o sujeito, eu vou ter o verbo, e eu vou ter aqui, tá? Eu vou ter aqui o que chamamos de pronome reflexivo. Pronto. Aí entra o segredo. Deixa eu colocar isso aqui em português, para não confundir vocês aqui, tá? Então, ó, sujeito, subject, né? O main verb e o pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, ele é um pronome que ele vai estar conjugado junto com o sujeito. E esse pronome reflexivo, ele termina, se for no singular, self. Se for no plural, selves. Certo? Olha aí. Ele termina em self ou selves. Ponto. Tudo bom, Fabiano? Então, eu vou aqui pegar aqui como é que é a nossa tradução. Quando eu digo assim, ó, eu me banho. Então, a leitura seria assim, ó, eu me banho. Você consegue visualizar que o sujeito, ele pratica a ação, viu, Sueli? E cai sobre ele, por isso que é chamado de função reflexiva. E essa voz reflexiva, ela é feita assim, sujeito mais verbo, mais um pronome reflexivo. E como é que você vai reconhecer esse pronome reflexivo? Ele é terminado em self ou selves. Tá? Olha lá o nosso exemplo de combinação de pronome. Então, perceba que aqui eu vou ter, ó, verbo, tá? Então, antes do verbo, se for I, depois do verbo tem que vir myself, tá? Antes do verbo you, yourself. Antes do verbo he, himself. Antes do verbo she, herself. E assim
sucessivamente. Você consegue observar que a partir da primeira, da segunda e da terceira pessoa do plural, esse mocinho ele é terminado em selves. Pay attention. Olha aí. Selves. Bacana até aqui. Todo mundo está conseguindo acompanhar. Pessoal aí de Colônia do Gurgueia, o Napoleão, tá? Paulistana, São Pedro. Seduc Piauí 03 deve ser um polo que não colocou o nomezinho ali, né? Tamboril, Sueli Aguiar, Fabiana, tá? Professor, então quer dizer que, de acordo com o sujeito, depois do verbo vem um desses pronomes conjugados com self ou selves. Beleza. Aí eu vou dizer que ele tem a função reflexiva. A voz reflexiva é construída sempre com um pronome reflexivo. Sempre a voz reflexiva, ele vai ter a presença de um pronome reflexivo, turma. Sempre. Don't forget it. Não esqueça disso, tá? E professor, coloca aí na prática. Vamos lá. Tá vendo aí na prática essa moça aí linda com esses olhos, né? Olha aí, Newton. Olha que beldade, né? I see myself in your eyes, né? Ele está dizendo assim, ó, eu me vejo nos seus olhos. Eu, ó, me vejo nos seus olhos. É ou não é aquela nossa tradução? Ó, eu me vejo nos seus olhos. I see myself in your eyes. Então, se isso fosse uma questão de prova, a intenção do autor, ao colocar essa sentença dentro de um texto, seja ele qual gênero for, né, vamos lá, um gênero textual que ama utilizar notícia, por um exemplo, né, ele iria dizer nesse sentido. Outro gênero textual que adora as break news, né, que são aquelas chamadas, as manchetes que chamam a atenção da gente, headlines, né, são as manchetes das notícias, de jornais, de sites especializados em noticiar, tá? Por quê? Porque ele vai nos chamar uma atenção de uma forma impessoal, mais formal, já abordando o que fora praticado. Então, nós já vamos ficar curiosos para saber quem praticou, entende? Então, é uma maneira também de chamar a nossa atenção. Então, quando isso cai dentro de um texto, ele vai querer dizer assim, ei, cidadão, você que vai me ler essa estrutura aqui, dentro do meu texto. Aí, no seu idioma, não esqueça de dizer que eu estou sendo função reflexiva. O cidadão praticou uma ação que recaiu sobre ele mesmo. Então, aí, a função reflexiva, ela tem esta aparência, né? E vamos para uma que exige um pouquinho mais de concentração. Então, você que está aí conversando, né? Ei, você que está aí perto da porta, fixa o olho aqui na TV, tá? Fixa o olho aqui na TV, eu estou te vendo aqui pela câmera, tá? Então, olha, presta atenção. O que vai acontecer? A voz passiva, o chamariz dela é a ação que foi executada. Vocês viram agora há pouco que eu coloquei aí que ele pintará a parede. Aí eu vou querer dizer assim, ó, a parede será pintada. Porque na voz passiva, o que eu quero enfatizar é a ação praticada. Tá? Ah, professor, já detectei aqui um detalhe. Eu vou ter dois verbos, um lado do outro. É o verbo to be, mais um segundo verbo. Exatamente. Muito boa noite, a Cristiane, né, do Anexo Brejo. Tudo bom? Cristiane, né, do Anexo Brejo. Marcando presença aí pra gente aí no chat do YouTube. Seja muito bem-vinda, ilustríssima. Então, ó, a passive voice, ela é usada em inglês quando se busca enfatizar na oração o receptor da ação, isto é, o objeto da voz ativa que na voz passiva encontra-se na posição de sujeito paciente. Não entendi, foi nada. Simplesmente você vai dizer que a voz passiva, que é o sujeito paciente, mais o verbo to be, mais um verbo principal no particípio,
tá? Mas o agente da passiva, ele vai enfatizar a ação que foi praticada. Professor, essa tá difícil. Tá entendendo? Não. Vamos tentar ver aqui. Você está percebendo que eu tenho aqui quantos verbos? Um ao lado do outro. Se você está dizendo que temos dois, você conseguiu visualizar isso bem. O que é que eu vou te mostrar aqui? Olha, o primeiro, você consegue ver a presença de was. Aqui, ó. Esse é o primeiro, tá? O segundo é o verbo principal no particípio. Então, isso aqui já é característica suficiente para me deixar tranquilo que uma ação foi praticada. Mas o terceiro item, porque essa passiva está completa, é a presença do agente da passiva. E ele é feito sempre com esse by, né? By, e aí o praticante da ação. Então, perfeitamente dizendo, nós temos essa circunstância para dizer que a bola, ela foi jogada, ela foi arremessada por Joe. Significa dizer que o Joe, ele arremessou a bola. E o verbo em questão ali é o verbo arremessar, thrown, tá? Professor, eu ainda estou sem entender. Mas vamos para cá, porque a intensidade da exemplificação vai dirimir esta dificuldade. Preste atenção. Voz ativa. O cachorro comeu. Ó, o cachorro, ele comeu meu bolo. Voz passiva. O meu bolo foi comido. Percebeu o que aconteceu? Não? Pois preste atenção que agora nós vamos elucidar essa dúvida. O verbo aqui em questão é o verbo eat, que é o verbo comer. Esse rapaz, ele é um verbo marcado de irregularidade. O passado dele é ate e o particípio passado dele é eaten. Então temos aí uma irregularidade. Lembrando que na voz passiva a situação está de particípio, nós vamos sempre empregar esse moço, tá? Mas por que eu preciso verificar esse primeiro verbo, dizer que é comeu? Porque eu preciso identificar o tempo dele, que é o simple past. Por que eu preciso identificar esse tempo dele, simple past? Por conta da obrigatoriedade da existência desse verbo que vai conectar esse novo sujeito, my cake, ao verbo no particípio, tá? Ao verbo no particípio, comido. Então, olha, o meu bolo, ele foi comido, ele foi devorado pelo meu animal, né? Eu sou tutor do Mike e ele devorou o meu bolo. Então, ó, meu bolo foi comido. E professor, mas alto lá. Se eu tenho que utilizar o verbo to be, e eu sei que esse verbo to be, ele tem que se apresentar numa forma de passado, me diz aqui uma coisa, eu não tenho duas conjugações, que é o was e o were, então por que ali ele utilizou o was? É simples, porque quando você pegou o novo sujeito, tá? Ó, o novo sujeito, como é que é o trocadilho? Vamos lá. Objeto da ativa, quando ele vai para a passiva, ele passa a ser o novo sujeito. O que quer dizer isso? Quer dizer que o novo sujeito está no singular. Então, é por isso que eu vou aplicar esse was aqui. E por que eu vou aplicar esse was? Por que eu vou aplicar o was? Tá? Eu vou aplicar o was porque o verbo principal está no seu passado simples. Então, eu aplico o was porque o verbo principal ele está no passado simples. E o passado simples, na forma singular, ele é o was. Então, por isso que eu disse para vocês, nós vamos rever esse conteúdo muitas outras vezes, através de várias estratégias, modelos de questões, para vocês verem o comportamento dele. Então, em termos de resumão, o que é que diz aí o meu poderoso resumão? Stay Turner, fica ligado. A voz ativa
o sujeito ele é o cara. Na reflexiva, o sujeito ele executa e ele recebe. Na passiva, a ação fica em evidência. Na passiva, a ação fica em evidência. Ponto. Professor, e de uma forma mais direta, eu tenho aí um modelo de questão? Tenho. Olha aí o primeiro modelo de questão. Você está vendo aí que eu já deixei destacado, não é? Aqui o teu desconfiômetro. Então, eu tenho duas estruturas e eu vou fazer uma pergunta para você. Essas estruturas, eu posso dizer que elas são vozes reflexivas, vozes ativas ou vozes passivas, tá? Dessas três, eu tenho aí quais delas? Não vamos apelidar aqui de frase número 1 e vamos apelidar aqui de frase número 2, certo? E aí, ilustres, vocês que estão me acompanhando aí da tua escola, na sala de aula, você que me assiste na reprise, né, na TV, tá? Ou no YouTube, ou na plataforma, eu te faço esse questionamento, tá? E essas frases 1 e 2, elas são o quê? Reflexivas, elas são ativas ou elas são passivas? Raciocina bem, porque nós visualizamos aí esse acontecimento. Então, eu tenho que tomar esse take care of yourself. Alright? Então, olha lá. Se você está me dizendo que o number one, ele está me representando uma passiva, ok, você acertou, tá? Então, a passiva presente no número 1. Como faríamos para reconhecer isso? Primeiro, olha a existência do verbo to be. Olha a existência do segundo verbo. Esse segundo verbo, senhores, é o verbo to find. Ele é o verbo encontrar. Tá? Sozinho assim, ele é o verbo encontrar. O passado dele é found. E o seu particípio também. Então, ele foi usado esse terceiro que está sublinhado aí. Tá? Professor, e a número 2? Da mesma forma. Você tem um verbo to be e tem o passado do verbo to leave, que é o verbo deixar, partir. Então, o item 2 também é uma passiva. Tá? Então, você tem o item 1 e o item 2, voz passiva. Os ladrões de banco não foram encontrados. Muitas pistas foram deixadas no banco, que é o que está dizendo aí. E enquanto a relação ao texto, eu posso dizer de onde esse texto ele foi extraído, só pela silhueta textual, eu tenho condições de dizer se ele é revista, se ele é uma receita, o que é que ele é? Não é? Ele é uma música, ele é um poema, tudo bom, Emily? Emily também lá do anexo Brejo marcando presença. E aí? Será que eu tenho condições de dizer se aí é um manual de instrução? Né? O professor está parecendo com alguma coisa de jornal, de site. Então, se você está raciocinando assim, também está positive. Tá? Aí vamos para a segunda etapa. Olha lá. Qual é o gênero do texto? Qual voz foi usada, né? Utilizada no título, certo? Qual é a intenção comunicativa do texto? A construção que origina o título, ela é formal ou informal? Tá? Olha aí o tanto de situações que eu posso extrair só desse modelo de texto. Então, se você está dizendo que ali é uma manchete, né, de notícia, se você está dizendo que foi utilizada a voz passiva, se você está dizendo que a intenção comunicativa é focar na ação praticada e que é muito comum a voz passiva ser utilizada nesses gêneros textuais, dando um ar de formalidade, aí nós passamos para o slide 19, porque você também acertou, tá?
Então, headline, manchete de jornal, utiliza-se a voz passiva tanto no item 1 quanto no item 2, procura valorizar a ação em si, tá? Isto é, a ação dos meliantes que ainda não foram encontrados, apesar de inúmeras pistas, por isso a construção passiva, tá? Outro detalhe é formal. A voz passiva, ela é um mecanismo de construção de textos formais e impessoais, com o uso de linguagem que obedece à norma culta. Olha aí, um modelo de questão das nossas provas e, dependendo do texto introdutório, modelo de questão também presente nos vestibulares de competência diária número 2, habilidades aí que margeiam a habilidade 7 e a habilidade 6. Alright? Pronto. Vamos agora para um modelo mais direto, né? No modelo direto, ele vai te dar situações da frase montada e ele quer que você reconheça a estrutura adequada para aquela sentença. Qual seria? O verbo auxiliar, que é o to be, não é? Mais um outro verbo no particípio. É um modelo clássico de questão, tá? Eu deixei aqui a dica de onde foi extraído essas questões. É 0800, você pode acessar. Lá tem vários jogos interativos muito interessantes, tá bom? Você pode depois analisar com bem calma. Tem com música, tem com cenas de filme, tem com artes, tá? Tem com notícias, tudo bem? Eu digo isso porque alguns alunos me pediram sugestões de onde poderiam encontrar certas questões para treinar o vocabulário. E tem de vocabulário também. Aí você escolhe, parte da casa, né? Utensílios do guarda-roupa, utensílios de cozinha, nomes de parte do corpo, profissões, tá? Tem inúmeros, gente, inúmeros. No próprio YouTube você também encontra inúmeros itens a serem estudados no caráter free 0800, tá? Então, o primeiro item que você vai analisar aqui é The Harry Potter Series. E aqui eu tenho o sujeito e tenho o agente da passiva. Olha o agente. Por que eu sei que aqui é o agente? Olha a preposição by. Pronto. Está faltando o quê? Está faltando o verbo de ligação, o verbo que vai ligar, que é o verbo to be, conjugado adequadamente, mais um segundo verbo. E esse segundo verbo no particípio. Eita, professor, esse conteúdo ele é amargo, viu? Por isso que eu te convido para o sábado letivo. Sábado letivo, resolução de questões. Tá? Com certeza, você vai ter aí muito tempo para treinar. Olhando agora para o sujeito, eu percebo que esse sujeito está no singular. Ei, mas Harry Potter não já é algo do passado? Exatamente, professor. Então, bingo. Por isso que é a letra B de bola. Você vai colocar o was, tá? O was, e ele foi, ó. Olha aqui o verbo em destaque. Que verbo seria esse, ilustríssimos? É o verbo escrever. Esse verbo escrever, ele é um verbo irregular. Professor, mas ele não usou esse brought aí, não. Claro que não. Ele usou esse aqui, ó. Por quê, hein, professor? Porque a passiva só operaciona com o particípio passado do verbo. Tá aí, primeiro item. Vamos tentar novamente? Vamos lá. Bom, gente, essa daqui eu deixei aqui só para vocês treinarem. Tá? Pela manhã os meninos me disseram, sua letra ficou muito pequena. Eu digo, ó, printa a tela, dá uma olhada no celular que fica melhor. Deixa eu passar aqui para uma outra. Já tem a resposta, tá? Essa tem condições de nós analisarmos com mais qualidade. Tá? Eu vou ficar mais atento com o tamanho da letra, porque aí você está vendo pela TV, né? Aí fica complicado de longe. Então, tem que colocar letras maiores que nem essas que aqui estão.
Olha aqui o que vai acontecer, mesma linha de raciocínio. Tá? Eu vou dizer que o retrato mais famoso, né? Olha só, a pintura mais famosa in the world, no mundo, Mona Lisa, Leonardo DiCaprio. Eu quero dizer que foi pintada por Leonardo DiCaprio, tá? Foi, porque Leonardo DiCaprio, né? Não está mais presente com a gente, é o Leonardo da Vinci, né? Pegando aí a brincadeira do pessoal hoje de manhã. Tá? Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? O Leonardo da Vinci, ele não está mais vivo. Então, ele foi, olha a palavra, foi o autor. Né? Então, Leonardo da Vinci foi o autor. Então, ele foi o dono desta obra. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar no passado. Beleza. Quem é passado aqui? É o was ou is? Então, professor, tranquilo e calmo, como vai ser o was. Então, vou colocar, porque a pintura está no singular, vou colocar o verbo pintar no particípio. Então, the most famous portrait in the world, Mona Lisa, was painted by Leonardo da Vinci. Ele foi pintado por Leonardo da Vinci. Right? E, professor, por que esse verbo ficou assim? Vamos lá. O verbo em questão é o verbo pintar. Esse verbo pintar, ele é um cara gente boa. Por que eu digo que ele é gente boa? Porque se o passado dele é terminado em ED, que ele é regular, o particípio passado dele também. Por isso que eu repeti ali. Não vai imaginar que está sendo utilizado ali uma situação de passado simples, não. É particípio. Certinho? Vamos verificar esse agora? Para o teste, para ver se vocês estão prestando atenção, eu vou pedir ao meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela, por gentileza. Tipo assim, galerinha. Estou aguardando aqui a resposta de vocês. Se é a letra A, se é a letra B, letra C. Pronto, o Colônia do Gurgué já participou aqui. Pronto, aí eu tive aqui o privilégio da participação de Colônia do Gurgué e São Pedro do Piauí. Eu imaginei que vocês não tivessem entendido. Rapidão, né? Vamos ver quem errou, quem acertou. Os dois acertaram, parabéns. Eles visualizaram X-rays, plural, né? Ó, plural. Perceberam 1895 passado. Então, plural passado, só tínhamos aqui a letra D, tá? E discover, que é o verbo
regular, por isso que ele é terminado, né? Ele é terminado em ED, né? Ó. Muito bem. Vamos lá. Aqui tem uma pequena armadilha, tá? 1 minutinho na tela. E o detalhe é, olha a palavra scissors, né? São tesouras. Você ler no plural scissors, tá? Aí onde está o segredo. Então, ele iria estar presente aqui, ó, ou letra B ou letra D, porque não tem verbo to be nas outras duas e tem que ter um verbo de ligação. Aí ele iria querer saber se você estaria atento, se é singular ou plural, entendeu? Agora sim, quando você observar essa palavra scissors, você vai dizer, ele é lido como se estivesse no plural. E user são as tesouras. As tesouras, você utiliza que ela é usada como se fosse no plural. Certinho, gente? Então já sabem que a partir do slide 31, viu, minha ilustríssima Iracema, é a tarefa para casa, ó. Então na próxima aula eu começo daqui, ó. Slide 31, 32, nós vamos ver aí como é que foi a resposta dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado aos polos participantes, aos alunos que acompanham aí pelo chat, tanto do IPTV como do YouTube. Te aguardo na próxima sexta-feira, né, com o objeto da data prevista e a correção da tarefa para casa. Até mais, gente!